Começando mais um episódio do AcriCast, hoje a gente vai falar com ela, Heloísa El-Haj, que é pecuarista, médica veterinária, radialista, um currículo extenso. Vamos conversar um pouquinho com ela, vamos falar sobre pecuária, vamos falar sobre o mercado, vamos falar sobre a participação da mulher na pecuária de Mato Grosso. Heloísa, obrigado por participar e aceitar o nosso convite. Nossa, eu me senti muito honrada pelo convite. Essa casa aqui, a Acrimatic, muito me honra participar. Já estive presente em 2 diretorias, agora estou um pouco afastada, mas é sempre uma alegria poder contribuir para a Acrimatic e para a pecuária aqui do nosso estado. Com certeza, a gente agradece também. E a gente já quer começar falando um pouco de pecuária, como que surgiu a pecuária na sua vida. Eu formei em 96 pela Federal de Uberlândia e aí recebi um convite aqui de Barra do Bugres para eu assumir e montar o Departamento de Vigilância Sanitária. Mas eu tinha certeza, Augusto, que era aqui no Mato Grosso que eu ia realizar meu sonho em trabalhar com pecuária. Sempre fiz meus estágios, meus estudos na faculdade focado nisso daí. Aceitei o desafio, vim morar aqui na casa de uns tios, montei e fiquei por 4 anos ali na vigilância sanitária. Só que dentro desses 4 anos, eu fui sendo reconhecida, porque eu fui a primeira médica veterinária ali no município, na região. E quando eu falava que eu fazia trabalho da parte reprodutiva em fazendas, demorou um pouco, foram quase 2 anos, mas aí comecei a ser chamada por conhecer as pessoas, o relacionamento, a credibilidade que a gente atesta no dia a dia, Augusto, as pessoas vão reconhecendo. E aí comecei a trabalhar, e aí já quando terminou o mandato do prefeito, que também era médico veterinário lá em Barra do Bugres, doutor Arnaldo, eu já estava com uma carteira grande de fazendas trabalhando em reprodução e produção bovina. E aí, a partir daí, a paixão só confirmou. E no começo era reprodução, e hoje está indo para qual área? Suas propriedades estão trabalhando com melhoramento, né? Nós temos o nosso rebanho Nelore Mocho, que isso muito também me orgulha. Hoje ele está baseado lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Antes era aqui pertinho, Chapada, ficava até mais fácil de trabalhar. E hoje está lá junto com a Genética Teto. Mas no trabalho a campo também foi me despertando a questão do melhoramento genético. Eu fiz especializações, também me tornei jurada efetiva da ABCZ. Meu esposo também tem isso no currículo dele, ele como zootecnista. E aí fomos trabalhando cada vez mais, dando assistência em fazenda e vendo que dentro da pecuária, dentro do rebanho da propriedade, sem o progresso genético, não há lucratividade. E isso despertou, nós estudamos mais e hoje estamos trabalhando basicamente com melhoramento genético, em assistências, mas também dentro do nosso rebanho. Eu acho que hoje o melhoramento genético ele tem grande importância, porque, pega exemplo, a gente conversou com o Bruno, do IMAC, e ele falou um pouco sobre o boi China, sobre essa questão deles escolherem uma carne com uma melhor genética, e a gente precisa trabalhar com isso, né? A gente precisa estar sempre melhorando para a gente atender principalmente o público externo, né? Com certeza. E quando a gente fala de melhoramento genético, vai também o melhoramento genético vegetal, a parte da pastaria, que hoje também teve uma mudança na perspectiva do produtor rural, que o pasto, ele primeiro tem que ser produtor de pasto, e aí ele vai ser produtor de gado. Né? E esse boom do melhoramento genético na pecuária, que foi nesses últimos 20 anos, essa aplicação direta do produtor rural, deu esse boom. O IMEA soltou ontem à tardezinha o boletim semanal dele do mercado pecuário. E ali ele mostra, nesses últimos, tem um pouco mais de 20 anos, mostrando a faixa etária dos abates aqui no nosso estado. E vê realmente, nos últimos 20 anos, uma mudança dessa curva. Lógico, em 2021, com o Boi China 2020, 2021 que entrou, teve o quê? O reconhecimento financeiro para o nosso pecuarista. Aí responde, porque também foi nesses 20 anos que o melhoramento genético, de forma especial da raça Nelore, colocou uma precocidade em produção, na parte reprodutiva, que quando o pecuarista precisou entregar antecipadamente, tinha esse melhoramento, essa precocidade já dentro do seu rebanho.
incrementou, por exemplo, nutrição, manejo, e ele logo respondeu ao incentivo financeiro. Então, assim, é claro, quando você vê essa curva que está no boletim, essa questão também do melhoramento genético, que hoje postula a raça Nelore como uma das principais produtoras de carne no mundo. Como o Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor, e quase 90% do nosso rebanho responde pela genética da Nelore, tá aí a resposta. Falou sobre pasto. Eu observo que assim, a mudança com o melhoramento genético do pasto foi algo que o pecuarista por muitos anos deixou muito de lado, né? Achando que não, o pasto não é tão importante. E eu acho que assim como na soja, no milho, tem grande importância o cuidado do solo, o cuidado ali daquele material, né? Com certeza. Mais ou menos uns 15 anos atrás, olha só o tempo, a Scott Consultoria veio aqui pela Crimate fazer uma conferência sobre cria. E o palestrante lá da Scott foi muito claro que nós tínhamos que olhar o solo, a terra, não como um passivo, mas como um ativo. E para um ativo você tem que fazer o quê? Investimentos. E aí isso daí ficou muito marcado em mim há 15 anos atrás. E foi essa mudança desse mindset do nosso pecuareiro, de nós produtores, olharmos a terra, os pecuaristas, como um ativo. Então, investir nessa terra que vinha sendo explorada e que precisava de um retorno também, né? Fora o melhoramento genético vegetal, que é o desenvolvimento, principalmente por parte das Embrapas, de novos capins mais resistentes, e aí com esse incremento de adubação, de correção de solo. Tá aí, às vezes evita de gastar para fazer um melhoramento do pasto e acaba tendo que gastar com outro tipo de nutrição, né? Com certeza, e o coxo não substitui o pasto. Tá aí o grande fator do nosso diferencial competitivo. A nossa produção de carne aqui no Brasil é a pasto, o custo menor que existe. Nós não podemos deixar. Precisamos, na terminação, ter um olhar diferente, ter um investimento no coxo intensivo ou de forma semi-extensiva, que hoje também tem muita tecnologia, muito manejo nutricional, que também está entregando muita rentabilidade para o pecuarista que estuda e que toma essa decisão correta, também acrescentou. Às vezes o pecuarista está perdendo dinheiro e não está sabendo de onde que é, né? E às vezes é isso, né? Ele não cuidou ali, não fez esse manejo, ou até mesmo essa mudança no pasto e acaba afetando. Eu acho que a gente ainda tem alguns biomas aqui, como o Cerrado, que é bem complicado para pasto, né? Com certeza. E a união, a associação do pecuarista, seja no seu sindicato rural, seja na Crimate, que é melhor representatividade e entidade que entrega, que retorna na defesa do produtor rural, na Nelore Mato Grosso. Estou falando das nossas entidades. ABCZ. Porque eu puxo sempre a brasa para o meu churrasco, você vai ver. Com certeza. A ABCZ, o nosso escritório aqui, a FAMATO também. Então, o produtor rural, o pecuarista, tem que estar mais associado. Ali nós temos tantos encontros, olha a Cricorte. A Nelore toda semana tem encontros, uma vez por mês, encontros técnicos. É ali que a gente pode ter boa informação, ou pelo menos sair incomodado para procurar uma solução para o teu sistema. Sem contar também que tem representantes que lutam pelos direitos da classe, né? Com certeza, o sindicato, a Crimate tem a nossa, eu falo nossa, porque é tanto amor que eu tenho, sabe? E tanto zelo que eu tenho pela Crimate e continuo contribuindo, só a doutora Oswaldo me chamar, só do Chico me chamar, que eu estou sempre à disposição. Que tem esses vários diretores regionais, a Crimate em Ação, que vai não só levar informação, vai mais buscar as demandas, as dores. Então, assim, nós pecuaristas temos que estar mais unidos. Verdade, é isso aí. E falando sobre pecuária, falando sobre mulher, é uma pergunta chata, né? A gente até brinca porque eu acho que todo mundo pergunta, mas como que é a mulher na pecuária? Como que é trabalhar com pecuária num mundo tão masculino ainda, né? É, masculino. Olha, a mulher, Deus é perfeito, né? Então fez o homem com uma certa natureza, objetivo, reto, a mulher
com sempre esse cuidado 360. Por isso que ela tem de estar realmente na pecuária, na agricultura, qualquer cadeia econômica. Eu vou falar da pecuária. Então, nós estamos na pecuária e a gente vê a diferença da gestão quando tem uma presença feminina. Um olhar 360, um olhar focado na pessoa, na família, né? Então, nós somos mais detalhistas, analíticas. Então, quando a gente precisa de toda essa tecnologia que nós estamos falando, a mulher ela é um pouco mais liberta de procurar, cara, olha meu pasto, não, eu vou procurar quem pode me ajudar. E ela tem mais essa liberdade, né, de procurar, de perguntar, de sair procurando isso daí. O homem é um pouco mais fincado, né? Mas por isso que tem que ter homem e mulher são os também. Detalhes, né? São os detalhes. E hoje em dia, com essas margens de lucratividade, os detalhes fazem toda a diferença. Toda a diferença para um caixa no verde, para uma atenção em retenção de mão de obra dentro da nossa propriedade ou nas nossas empresas na cidade. Então, a presença da mulher é muito. E na pecuária vem crescendo cada vez mais, e nós temos já, assim, pessoas assim que são inspiradoras mesmo. E, principalmente, a gente vendo despontar lideranças femininas dentro da pecuária, trazendo também esse cuidado para uma cadeia econômica, para um posicionamento, né? Então, assim, é muito importante estar homens e mulheres. Aí, como eu te falei, eu puxo a brasa para o meu churrasco, e eu acho que nós temos de trazer mais mulheres, porque a vivência, a mulher também tem uma característica de ser ponte. Né? Então, assim, como eu te falei, ela busca mais. Então, ela é a ponte entre a propriedade dela e novas tecnologias, novas formas de produzir. Ela é ponte dentro da família, na casa de uma sucessão familiar. É a mãe que tem aquele cuidado, aquele zelo, vai devagarzinho, no silêncio, unir quando o pai e o filho, ou trazer o filho para a sucessão dela. Então, essa característica da mulher como ponte é muito importante hoje em dia, nesse cenário que nós estamos precisando de lideranças. E lideranças que estabeleçam pontes. E hoje a participação da mulher, tanto na pecuária quanto no agro mesmo, em produção de grãos, vem crescendo, né? Mas ainda tem muito espaço para crescer, né? Muitas mulheres ainda não acompanham, não sabem o que está acontecendo ali à frente das propriedades e, na verdade, poderia estar bem junto ao marido ali, né? Às vezes elas não têm esse reconhecimento, esse pertencimento que ela também é produtora rural, né? Será que isso é por causa, às vezes, do marido que colocou à frente? Pode ser cultural, pode ser históricos, né? Então, assim, histórico tem muito nisso daí. Mas hoje, assim, com essa questão da comunicação, olha o modelo que nós estamos falando aqui de pecuária, né? Quando que a gente ia fazer uma coisa digital para um pecuarista? Ele não aceita. Mais fechado, né? Entendeu? E olha aí o que está acontecendo. Nós precisamos estar. Então, assim, a parte de comunicação está muito ampla. E você vê, falando em liderança feminina, tantos movimentos, de forma especial, quando teve um pouco antes, ou durante a pandemia, o que veio, essa parte da comunicação tão forte, tantos movimentos femininos dentro do agro. Não é verdade? Então, assim, mostrando nisso aí que a comunicação chegou e ela se reconheceu. E aí ela pôde florir. E sobre esses movimentos das mulheres, eu acho que um dos mais importantes que a gente tem aqui no estado, e você fez parte logo no começo, né? É o AgroLigadas. Foi ali próximo de 2019. O que é o AgroLigadas? Como que surgiu? AgroLigadas é uma página muito linda da minha vida. Foi durante uma Acricorte, a primeira Acricorte ali no cenário rural, 2019, salvo engano. A Geni, que hoje é a presidente e é a idealizadora desse lindo movimento, que tem um propósito fortíssimo, que hoje está espalhado no Brasil inteiro. E nasceu aqui. E nasceu aqui no Mato Grosso, é Mato Grossense. Então, ela já estava com a Melissa, com a Hebe, e outras mulheres já do agro, e veio me convidar para ser ter uma maior representatividade na fundação, nesse início do movimento da pecuária, né? Eu estava lá na Acricorte
E aí, logo, quando ela falou do propósito, que é comunicar o agro e estabelecer ponte entre a cidade e o campo, eu falei, é isso aí que a gente tem que construir mais essa ponte, né? Fortalecer essa ponte. E aí eu aceitei, nós fomos aí com vários projetos, e um dos projetos que logo no início nós tivemos oportunidade foi o programa de rádio da Agroligadas, e eu tive a inspiração de aceitar, tá na coordenação, eu e a Melissa, e aceitamos e fiquei por 2 anos e meio, toda semana, que foi uma graça para mim na Metrópole FM, apresentando o programa de rádio da Agroligadas, conectando o campo e a cidade. Muitas pessoas do Brasil inteiro estiveram conosco online ou presencial, Tejon, na época a ministra Tereza Cristina e outras tantas, uma liderança lá do Acre, uma senhora que estava à frente da primeira cooperativa de farinha de batata doce, e ali ela estava mudando a realidade ali de mulheres que não se reconheciam, não achavam que eram do agro, e movimentando e trazendo, inclusive, as aldeias indígenas, elas produzindo a farinha de batata doce, exportando. Então, assim, foi de uma riqueza na minha vida, assim, eu não tenho como agradecer o movimento. Se identificou com a Agroligadas. Isso mesmo, isso mesmo. Pode até estender para o agro. E ela teve no programa online dando entrevista. Então, assim, podemos... Dali do programa de rádio virava o podcast, que foi o primeiro podcast feminino do agro no Brasil, da Agroligadas. Então, assim, é uma página da minha vida que ainda hoje eu continuo contribuindo, um pouco mais afastada, porque a questão familiar eu tive que fazer opções, né? Mas quando a gente renuncia por amor, tá tudo certo, né? A gente, inclusive, sai fortalecida. Uhum. Mas eu continuo contribuindo, né, com o movimento, mas foram, assim, 3 anos, assim, magníficos e que mobilizou muitas, e continua mobilizando muitas mulheres que não se reconhecem como de fazer a diferença, sendo uma mulher do agro, dentro da cidade, ou dentro da sua propriedade, ou para outras proprietárias rurais. E é legal porque usaram a ferramenta do rádio e alcançou muita gente de uma forma que rompeu bolhas, né? E além da mulher estar no agro, ela foi para a comunicação e chegou a outras mulheres, e hoje as mulheres que fazem parte da Agroligadas continuam com esse trabalho em rádio, né? Continuam. A Melissa continua, que faz um papel de liderança fantástico, a Ana Sampaio também participa. Perfeito, outra grande aquisição do movimento. E elas, assim, têm um trabalho fundamental que é justamente sobre colocar a mulher no agro e mostrar que sim, a mulher é muito importante, como você disse, nos detalhes que faz a diferença, né? E a Agroligadas tem um trunfo que é o maior tesouro do movimento Agroligadas são os núcleos. Então, assim, quando eu saí, já eram, acho, 17 núcleos no Brasil inteiro. A maioria, eu acho que por volta de 8, mas isso eu estou desatualizada no número. Tem o site da Agroligadas, que tem todas as informações. E se estendeu por núcleos, que as mulheres... por exemplo, tem projetos Agroligadas das mulheres irem nas escolas para fazer palestras sobre o boi, sobre a soja, sobre toda essa cadeia, o que ela produz. As pessoas não entendem que o boi a gente aproveita, só não aproveita o berro, mas pode gravar e colocar aí numa sonoplastia aí. Então até o berro, né, na verdade. Até o berro. Então de cabo a rabo a gente aproveita o boi. E aí mostra isso para essas crianças e principalmente o trabalho junto aos professores e coordenadores de escolas. Porque a gente vê muita falta de informação. Eles não conhecem o agro. Então a primeira informação que chega desses canais aí que bombardeiam a gente o tempo todo, cola. Então, o agro precisa se posicionar, estar dentro das escolas, estar dentro de outras entidades que não fazem parte do agro, revelando, mostrando o que é o agro, como está o agro, o que se produz e, principalmente, como se produz. Ciência e tecnologia. E hoje, com tanto de desinformação, né? São tantos canais, são mais canais trazendo a desinformação da pecuária, do agro, do que trazendo informações, né? Então, poder levar isso para uma escola, por exemplo, tem tantos trabalhos sociais que a Agroligadas faz, isso é muito importante realmente para começar a desmistificar algumas coisas do agro, né? Com certeza, com certeza. E outras capacitações que o movimento também promove dentro dessas lideranças, desses núcleos, das mulheres que estão
é ali dentro. Então, assim, é um movimento que começou aqui e hoje ele é nacional. Então, aproveitar e mandar um grande beijo para todas as meninas do Agroligadas, que eu sou muito feliz em ter na minha história e continuo, meu coração ainda está lá, a marquinha lá. Tem uma marquinha na história, né, Com inclusive, né? certeza, meu coração tá lá com a florzinha da Agroligadas. Heloísa, eu sempre trago uma pergunta para os convidados aqui, Ih, lá vem. mas é do ramo. O mercado hoje, como que a gente está vendo o mercado da pecuária? A gente está passando por um ciclo, mudança de ciclo. Quem passou até agora por essa baixa, agora vai começar uma melhora, né? Esperamos, né? Como está o mercado? Você como pecuarista, o que está vendo hoje? A gente já observa desde maio uma certa estabilidade, e isso já dá para a gente assim, né, começar a dar até um suspiro assim, e desde junho, julho, já vem toda semana pequenos aumentos, 0,5%, 1%, seja na arroba do boi gordo, seja no quilo do bezerro, na arroba da vaca gorda, no preço do garrote magro, da novilha, e principalmente a partir de agora, de final de julho, já teve uma queda significativa, para mais de 3 pontos, no abate de fêmeas em idade reprodutiva, mostrando que o mercado já está reconhecendo essa inversão, né? E segurando fêmeas, porque nós estamos na porta agora da nossa estação reprodutiva. A partir agora de agosto, setembro, que é a primavera, nós temos que iniciar a estação reprodutiva dentro das nossas propriedades. E essa estação de monta, Augusto, eu tenho falado também, é a principal, a mais importante estação de monta da vida do pecuarista hoje. Por quê? Ele precisa emprenhar essa vaca agora, para esse bezerro nascer 25 e ele desmamar 26, aonde o ciclo já inverteu. Então ele precisa colocar a melhor genética, mesmo que ele está só com o nariz para fora, nós precisamos priorizar esse investimento em melhoramento genético, nessa genética, seja no sêmen, seja no embrião, seja no touro que vai colocar em monta natural nas vacas, nessa estação, o melhor touro que ele já teve dentro da sua propriedade, o melhor sêmen em genética, o melhor embrião, caso ele use nisso daí. Por quê? Porque em 2026 ele tem que desmamar o melhor bezerro da vida da propriedade dele. Já tem que estar com o plantel pronto em 2026. Já vai estar invertido, né? Então, assim, agora nós estamos ainda no estabilidade, pequenos soquinhos para cima, só que 26 já era. Você vê que a demanda das exportações vem aumentando, né? O nosso mercado interno, a gente tem que continuar rezando, né? E vamos nisso daí, né? Manter firme. Então, essa é a estação de monta reprodutiva mais importante da vida de nós, produtores pecuaristas, toda a vida. Porque ali a gente pode colher o bezerro valorizado e o melhor bezerro. E o pecuarista ele precisa correr atrás, porque junto com esse período dessa estação de monta, a gente está passando por uma seca muito grande, né? Então, quem não cuidou do pasto, quem não se organizou para essa seca, vai ter alguns problemas, né? Então, precisava desse pré, mas ainda dá tempo de se preparar para a estação de monta? Ainda dá tempo. Eu recebi as previsões mais atualizadas de previsão de tempo até o final do ano, de precisão, e vê que setembro já tem previsões de início de chuva, outubro já é um volume considerado. Então, assim, o relatório que a gente recebeu é que vai ser melhor do que o ano passado. Que o ano passado o negócio foi chegar só em novembro. Esse ano, a expectativa meteorológica é disso daí. Então, assim, aproveitar nisso daí. A gente sabe, nós temos aí o plano safra liberado, algumas não tá como a gente precisava em volume, principalmente em taxas de juros, mas é hora de sentar, procura um técnico para ver essa análise financeira desse momento, para que nesse início de chuva já consiga fazer alguma também intervenção no pasto, né?
Então, assim, vamos ficar atentos. Nós estamos também com uma boa oportunidade do milho. O milho teve uma recuperação essa última semana, só que ainda historicamente está a melhor base de troca, saca de milho. Então, assim, vamos procurar também a empresa de insumo dessa parte de nutrição, sempre tem um corpo técnico, chama para conversar, vai lá na Nelore, traz esse assunto para o pessoal trazer uma palestra técnica que você precisa de ajuda nisso daí, de recuperação de pastagem em início de chuva, manejo de pastagem, às vezes é até mais importante do que, às vezes, um investimento nesse momento, nós estamos com caixa bem apertado. Então, assim, procure essa informação. Com caixa ruim por causa do período de baixa do ciclo. Né? Com certeza, mas nós temos que tocar a nossa vida e nós temos que tomar decisões. E é na crise que a gente fica bom no negócio. Para quem não entende de pecuária, só explicando rapidinho sobre a estação de monta mesmo, né? O que é a estação de monta, o que esse período de seca pode prejudicar, como que é? Eu acho que a melhor pessoa para falar está aqui, o pecuarista, médica veterinária e radialista, né? Pois é, a estação de monta, a gente já viu em vários filmes, né? A primavera, quando os animais estão em love, é isso aí. O fotoperíodo proporciona as melhores condições para as fêmeas ciclarem, entrarem em reprodução. Então, assim, então é o período que nós pecuaristas, nós da pecuária, estabelecemos o mais favorável da gente conseguir emprenhar as fêmeas, as vacas e novilhas. Então é nesse período, a partir de agosto, agora, dependendo da região do Brasil, mas o grosso é setembro, que é quando começa mesmo a primavera, outubro e novembro. Para quê? Para essas vacas também, elas parirem no cedo, que a gente fala, elas vão estar parindo julho, agosto, aonde não tem um volume maior de chuva. Então esse bezerrinho nasce na seca, ok, só que ele tem toda uma condição com a mãe e com o manejo da fazenda de ficar apto, porque a chuva judia muito do recém-nascido, isso para qualquer espécie. O frio, a chuva, inclusive para esse boiadeiro chegar no bezerro para queimar o seu umbigo. Então, assim, o excesso de chuva prejudica. E é que a gente fala, né, que é o bezerro do cedo, é o melhor bezerro que a gente tem, que são os nascimentos de julho, agosto, né, junho, às vezes um pouquinho de junho. Então, agora a primavera, o fotoperíodo e as expectativas de chuva favorecem a ciclicidade, toda a parte hormonal dessa fêmea, que está vazia, para ela entrar em ciclicidade e ficar apta para ser emprenhada, seja pelo touro, na monta a campo, seja num processo de inseminação artificial. Então esse é o momento, né, para 2026 vir resultado, né? Depois não adianta reclamar, né? Com certeza, e nós temos a melhor genética do Nelore nesses últimos 20 anos, com provas genômicas, com essa parte de conversão e eficiência alimentar, já está tudo dentro de réguas de DEPS, que a gente fala, que são o resultado esperado daquele touro, para entregar para a sua safra. Então também o pecuarista tem que agora, acabamos de sair de uma expogenética, a maior feira genética bovina do mundo, lá na BCZ, de todas as raças zebuínas. Então, assim, procure o seu técnico, seu médico veterinário que dá assistência, de novo, procura a Nelore precisando desse tema ali, para a Nelore trazer esse tema e trazer uma palestra e encontrar ali um bom técnico nisso daqui, a equipe da BCZ também altamente capacitada para escolher dentro do seu sistema de produção, dentro do seu objetivo de produção, qual é o melhor touro, qual é a melhor raça. Para quê? Lucro. Eu acho que o pecuarista ele não tem que andar sozinho, né? Se ele tentar andar sozinho ali, ele tá batendo... Você sabe qual que é o lema da Nelore de muitos anos? É assim, ó, cateto fora do bando é comida de onça. Exatamente. Então, e isso aqui no Mato Grosso se aplica muito bem. E a Nelore tem isso daí, a Climate também tem essa filosofia. Os sindicatos rurais também é um porto seguro, uma grande referência que o pecuarista tem que demandar, porque ele representa ali as dores e os desafios. Então, procura também seu sindicato rural e demanda dele. Para a gente já caminhar para o finalzinho, Leisa, então, sobre essa questão mesmo de associar tanto a Climate, Nelore, a BCZ, pecuarista novo aí, o que ele precisa fazer? Como que ele faz para participar dessas entidades? Pois é, a Climate, você tendo a inscrição estadual ativa, olha, se eu tiver alguma coisa, vocês depois, o Chico pode corrigir essa questão. Puxa a orelha depois. Isso. Ter uma inscrição estadual ativa com atividade pecuária
declarada ali. Não tem custo nenhum. É só entrar em contato aqui com o escritório da Acrimate, ela também tem o site, ali tem todas as meninas, fornecem a ficha, a pessoa se associa. Por quê? Porque parte dos tributos do FABOV vem para a Acrimate. Para quê? Para ela representar os pecuaristas mato-grossenses no Brasil e também no mundo. Tá certo? Então, a casa aqui é nossa, de nós pecuaristas mato-grossenses. Então, e não tem custo, porque parte já é direcionado. Então, assim, você já é Acrimate. Por favor, oficialize e mantenha os canais. Nós temos aqui o Acricast, nós temos toda semana também a gente recebe no WhatsApp um link ali com resumo das principais informações. A Nelore é lá dentro do Parque de Exposição, ela também tem o site, tem o Instagram, e aí tem uma anuidade que você fica, é um salário mínimo, e você, pecuarista de rebanho comercial, porque às vezes acham que a Nelore é só de quem tem rebanho registrado, rebanho puro, não é. Ela é para o pecuarista de rebanho comercial, para o pecuarista de rebanhos controlados, sua via SEIP, e para pecuaristas também do rebanho puro. Ela também representa os pecuaristas criadores de Nelore do Mato Grosso. Então não precisa ser só PO. Não. Inclusive também a Nelore Mato Grosso abriu também para empresas. Empresas que fazem parte da cadeia produtiva da pecuária. Então já temos ali também um banco de empresas que são associadas da Nelore para participarem, conhecerem o mercado, conhecer o pecuarista. Então ali também é um grande ponto de apoio e de encontro. E eu falo em nome da Nelore porque o meu esposo, Alexandre Raj, hoje está na presidência, né? E aí eu acho... Trazer ele aqui, viu? Já tem que trazer. Anota e traz o libanês aí. Eu vou chamar ele. E quando ele assumiu o ano passado, ele pediu para eu fazer de novo, produzir e apresentar um programa de rádio para a Nelore Mato Grosso. Então, agora em junho, nós completamos 1 ano desse projeto, toda semana, pela Metrópole FM, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas. A gente está trazendo convidados da pecuária de forma especial, mas tem também do agro em aberto. Então, ali tem muita informação para quem quer conhecer mais a pecuária e também para o pecuarista em conhecer as pessoas que ele pode ser um fornecedor de insumo, um leilão e tudo isso mais. E também já virou podcast da Nelore Mato Grosso. E ela retorna muito, ela tem um feedback dos pecuaristas do interior que assistem via YouTube, via o podcast. E então, assim, a gente também entregar para os pecuaristas informações. Está tendo uma aceitação para o público da cidade? Fora o pecuarista que assiste, está tendo também essa aceitação na cidade? Tá. Eu já tive alguns depoimentos, eu chego lá na rádio para colocar, e aí ele falou, nossa, doutor, então assim, a equipe lá técnica é puro urbano. Eu ouvi a senhora falando sobre idade, nossa, é menos de 2 anos. Nossa, então não é a Pasto mesmo que produz o boi do Brasil? E a pastagem, ela sequestra carbono, sabe? Então, assim, tem retorno sim, porque as pessoas ouvem e aquilo ali só de incomodar já valeu a pena. Com certeza. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer com a Acricast também, romper essa bolha e levar também para aquelas pessoas que não entendem de pecuária. Não adianta a gente pregar para convertido, né? A gente precisa realmente mostrar para as pessoas, informar e quebrar um pouco dessas desinformações que tem, né? Com certeza. Então, a Nelore, a Acrimate faz um belíssimo papel, a Famato também, o Senar também, com esses braços de técnicos, levando a tecnologia, esse auxílio que o pecuarista tem, o IMAC também, dentro do nosso Brasil e fora do Brasil, falando como o pecuarista brasileiro produz, o que é a nossa carne, né? E acho bom porque o discurso do Caio é algo assim que a pessoa não tem contra-argumento. É verdade. Luiz, a gente quer agradecer a participação, a gente já vai finalizando esse episódio, mas foi muito bom falar, eu acho que dava pra gente ficar falando horas aqui, né? Muito obrigado por participar do nosso Acricast. Augusto, eu que agradeço muito o convite, mais uma vez registrar agradecimento ao Dr. Osvaldo, a toda a Acrimate, que sempre as meninas aqui me recebe e acolhe com muito carinho, e é uma entidade assim que eu tenho muito orgulho de fazer parte
e de poder contribuir um pouquinho também. Muito obrigado. E para você que está acompanhando e acompanhou até o final do nosso episódio, acesse o nosso canal, procure os episódios, tem aí já dezenas de episódios, falando do IMAC, falando da Acrimate, falando com outros pecuaristas. Então acesse, assista os nossos episódios, siga nas nossas redes sociais e nos acompanhe para os novos episódios do AcriCast.